questão dos doentes com AIDS hoje no Brasil é uma questão dramática e urgente. E é por isso que a maioria das pessoas se concentra em atendimento hospitalar, falta de leitos, falta de hospital, falta de AZT, enfim, todos esses problemas que os doentes estão se vendo e que, na maioria dos casos, não tem uma resposta pronta, adequada, honesta do poder público. Mas existe uma outra dimensão muito mais importante, ou tão importante quanto essa, que é a seguinte: milhares de pessoas hoje, neste momento, né, estão caminhando ou estão vivendo situações de contaminação que poderiam ser perfeitamente evitadas, tanto ao nível da educação quanto a práticas sexuais, quanto a questão de drogas, quanto a questão do sangue. Então, a AIDS até o presente momento não tem cura, mas a prevenção pode impedir que as pessoas entrem no ciclo da AIDS, né? E então todo esse programa de prevenção, todo esse trabalho de prevenção que já deveria estar sendo feito há mais de 5 anos de forma consistente e sistemática, não está sendo feito. O Betinho, como vários de vocês sabem, foi a primeira pessoa soropositiva a presidir uma ONG, que no caso ele fundou e presidiu a BIA desde a sua fundação em 86 até o ano da sua morte em 97, num momento em que ainda as ONGs estavam se formando, mas ele já, vamos dizer assim, que prenunciou esse protagonismo das pessoas vivendo com HIV/AIDS. Ele próprio já era diagnosticado com HIV na luta, nos esforços contra a epidemia. Então isso depois, mais adiante, vai ganhar mais força com a entrada do Heber Daniel, né, e a fundação dos Pela Vida, do GIV, enfim. Então, esse lugar de pioneiro, né? E eu acho que o Betinho, ele trouxe talvez o grande legado, só para a gente, eu não vou me estender muito, porque acho que a ideia é a gente fazer uma roda de conversa. Eu acho que o Betinho mostrou que a AIDS era uma questão política, como as epidemias em geral. Elas não são apenas doenças, elas também são crises sociais e políticas, como a AIDS acho que muito bem demonstra, né? Onde valores, onde juízos, onde assim chamadas verdades, tabus, todos passam por uma reviravolta, né? E acho que a AIDS deu esse sacode na humanidade, nos nossos valores enquanto Ocidente, na questão da mortalidade e da imortalidade, do sangue, de ver, da sexualidade, das drogas, enfim. Acho que tudo isso nós tivemos que repensar, né? Inclusive os próprios sistemas públicos de saúde, continuamos repensando. Então, e lutando, né? E eu acho que o Betinho, ele mostrou, ele apontou isso. E que essa luta, eu acho que ela deve ser feita uma causa, né? E uma causa fortemente ancorada em princípios. No caso, para a AIDS, o grande princípio que o Betinho colocava era a solidariedade. E o que seria essa ideia de solidariedade? Não é compaixão, não é um sentimento, mas é uma atitude política. Não somente de se colocar no lugar do outro, mas também essa possibilidade de participação junto e para o outro, né? Essa eu acho que é a ideia de solidariedade. E para ter participação é preciso democracia, é preciso justiça, é preciso um ambiente, vamos dizer assim, favorável que tem que ser construído. Então, eu acho que essa, para mim, é talvez o grande legado. Quer dizer, é uma luta calçada, fundamentada em princípios éticos, políticos, né, entre eles o de direitos humanos. E o que eu acho que esse legado, que é importante discutir esse legado, no meu caso, que eu estou colocando esse exemplo dos princípios, é que isso a gente um pouco vem perdendo dentro dessa cultura neoliberal, inclusive dentro dos próprios movimentos sociais.
onde a gente tem, como diz o próprio Frei Beto, que é uma pessoa da geração dele, a gente acaba abandonando os princípios e lutando pelos interesses, que é algo muito diferente, né? Então, a gente vê isso numa autocrítica aos próprios movimentos sociais, um avanço dessa ideia, nos orientamos pelos nossos interesses e não por princípios que devem ser comuns, inclusive transcendentes, maiores do que esses interesses imediatos. Então é um grupo tal que milita pelos seus interesses enquanto ou identidade ou enquanto setor, né? Mas onde se perde essa dimensão, né, do princípio, inclusive um princípio que é o da cidadania. Eu acho que também é importante lembrar que estamos fazendo essa roda de conversa intencionalmente no dia de hoje, porque é o aniversário de 20 anos da morte do Betinho, mas também porque é um dia nacional de mobilização frente à situação atual das políticas de AIDS. Então, e isso dentro do contexto do momento político que nós estamos vivendo. Então, eu acho que essa questão de contexto político inicial da epidemia, quando surgiu a BIA, e atual, que a gente está vivendo, é muito importante sempre ficar com esses contextos na nossa cabeça, no nosso pensamento, porque tem muito a ver com os desafios que nós estamos enfrentando. É óbvio que o contexto do momento quando Betinho começou a sua mobilização frente à epidemia foi fundamental, que foi o contexto da abertura, onde o Brasil, depois de 2 décadas de ditadura, estava voltando a construir uma sociedade democrática e, portanto, essa ideia de cidadania que tinha uma importância tão central para o pensamento do Betinho estava posto como a ideia da época e de certa forma eu sempre descrevo como um acidente histórico que a AIDS surgiu nesse momento histórico no Brasil, mas que por conta desse acidente histórico eu acho que ajudou muito para Betinho e outras pessoas daqueles primeiros momentos de realmente ver essa dimensão política da epidemia, de entender que a AIDS era mais do que uma doença, que a AIDS era um fenômeno social e político e que uma resposta frente à AIDS só seria possível pensando e trabalhando essa dimensão política. Então tinha que ir para a rua desde o começo ou não ia ter condições de enfrentar a epidemia. Eu acho que isso foi a grande percepção do Betinho, mas era também do momento dela, do momento que ele estava vivendo e o momento que a AIDS estava surgindo, não é? Então, quando eu penso as minhas memórias do Betinho e das ideias que o Betinho articulou e a maneira que ele mobilizou a luta contra a epidemia no Brasil, certamente essa resposta baseada na solidariedade era fundamental. E como o Veriano falou, solidariedade não somente no sentido de uma emoção, uma coisa de caridade, mas solidariedade como uma questão de ação política, de entender o dor e sofrimento dos outros como nossa própria responsabilidade e de entender que tinha que ter uma resposta política para poder enfrentar essa questão. E a ideia de solidariedade era uma metáfora, mas uma metáfora brilhante de dizer que a solidariedade era a vacina. Na época que não tinha tratamento, não tinha nem a possibilidade de uma vacina, mas a solidariedade dava
uma maneira de pensar e trabalhar a epidemia. Pelo menos para mim, isso foi uma das grandes aprendizagens ao longo da história da epidemia que me mobilizou a trabalhar com a AIDS, e até hoje, de certa forma, até em momentos quando a gente sente que está um pouco perdendo a batalha, é o que nos move de continuar, certamente. Morrer com dignidade, morrer com conforto é uma possibilidade. Eu diria mais, é uma tarefa do médico ajudar o paciente a morrer, ajudar o paciente a se confrontar com esta coisa absolutamente inevitável que é a morte. E eu acho que um bom médico pode dar a um paciente uma boa morte. E em muitas circunstâncias isso pode ser uma dádiva, porque eu já vi pessoas morrerem com AIDS em meio a um sofrimento que não tem preço e que não tem sentido. Eu acho que também o Betinho tinha algumas sacações que também continuam super vivas até hoje. Ele percebeu desde cedo a maneira em que a violência estrutural na sociedade estrutura a epidemia e que só seria possível enfrentar a epidemia enfrentando essa violência estrutural. Aquele texto clássico dele sobre a AIDS e a pobreza. Ele foi uma das primeiras pessoas no mundo de falar sobre essa ligação da desigualdade econômica, a exclusão econômica e a epidemia, uma coisa que depois nós íamos ver com tanta clareza em quase todos os países, mas ele estava falando sobre isso uma década antes das outras pessoas, não é? Então, isso e a sua percepção desde o começo que a AIDS só poderia ser enfrentado se trata como uma questão de direitos humanos. Em 1987, o Betinho fez uma palestra na Faculdade de Direito da USP sobre AIDS e direitos humanos. Eu acho que foi provavelmente a primeira vez no mundo que alguém falou sobre AIDS e direitos humanos. Foi antes do que Jonathan Mann articulou essa ideia, que ele começou em 88, quando ele fez uma palestra lá para a Assembleia Geral da ONU. Ele fez uma sacação nessa direção, mas o Betinho já estava articulando isso com muito mais clareza antes do Jonathan Mann. Ele entendeu justamente por causa de perceber como a violência estrutural estrutura a epidemia, que só uma resposta com base nos direitos humanos seria capaz de dar uma resposta, realmente de responder a essa violência estrutural adequadamente, né? Então, de certa forma, uma grande parte do que eu penso sobre o nosso aparelho analítico, vamos dizer, até hoje já foi presente nas primeiras reflexões e análises que o Betinho fez sobre a epidemia 30 anos atrás, né? Aí quando eu penso sobre tudo isso no contexto de hoje em dia, com a situação que nós estamos vivendo, a política no país, a sensação profunda que acho que todos nós temos da democracia sendo, de certa forma, ameaçado por uma série de processos, é impossível não lembrar da luta do Betinho, que de fato foi da luta de AIDS. Ele saiu da AIDS muito em 91, 92 e não voltou muito para a AIDS. Ele sempre apoiou a Bia, mas ele ficou com um enfoque muito grande sobre o movimento para a ética na política. Foi fundamental. Ele teve um papel fundamental na articulação do impedimento do Collor, né? Foi
junto com o grupo de pessoas da sociedade civil que subiram a rampa do Congresso com a carta pedindo esse processo, a abertura desse processo de impedimento, foi lá Betinho. E quem conhecia Betinho, uma das memórias, acho que mais nítidas, que sempre tive, era de andar na rua com Betinho, porque Betinho era muito magro, ele andava com dificuldade, ele se movia com dificuldade. E até hoje, um pouco, a minha imagem dele, com aqueles poucos quilos que tinha, de fazer aquela andada longa na esplanada dos ministérios com o movimento para a ética na política, é um pouco isso que ele trouxe para a AIDS, eu acho. De entender que a AIDS faz parte dessa situação política mais ampla, que não dá como separar. Você tem que pensar sobre o enfrentamento da epidemia na medida que você pensa sobre o enfrentamento dos desafios políticos mais amplos, e que isso sempre tinha que ter base, voltando ao que Veri falou, base em princípios, e acima de tudo no princípio da ética, como o que guiar qualquer tipo de política digna de ser feita. Eu acho que isso foi para mim um pouco esse legado, e é a razão que eu acho importante manter essa memória do Betinho vivo no momento que a gente está passando, porque é muito difícil, literalmente, com as coisas que nos atacam todo dia na mídia, no noticiário, é muito difícil manter a energia para continuar lutando, e não há então um exemplo melhor do que Betinho, por toda a vida dela, como uma coisa a poder nos animar e a poder nos inspirar para continuar enfrentando esses desafios que a gente está enfrentando hoje. Então, importante lembrar que hoje é um dia nacional de mobilização para tentar lutar contra o desmanche das políticas que foram construídas ao longo de décadas, que estão sendo feitos por esse governo. Eu digo esse governo muito claramente. Eu acho que temos aliados no Ministério da Saúde, pelo menos no Departamento de AIDS, não tenho dúvida sobre isso, mas as políticas de saúde que esse governo está defendendo e implementando são desastrosas, e a gente sabe que se não luta para enfrentar isso, a gente vai perder tudo que foi conquistado ao longo de muitas décadas. Então, acho que as consequências da nossa ação hoje em dia são mais importantes do que nunca, justamente por causa disso. Eu acho que a AIDS, quando ela traz para dentro da relação a vida e a morte, ela redefine a relação entre o médico e o paciente. E ela pode ser um sinal de mudança tanto para um quanto para outro. Eu creio que depois da AIDS, a medicina será diferente e a relação médico-paciente será substituída por uma relação entre duas pessoas. Em 2011, eu descobri HIV, né? Já estou bastante tempo com HIV e problema de rins, né? A Mara sabe da minha situação, e então tudo incluído junto, né? HIV e problema de rins. Hoje não tenho mais um rins, meu rins, no caso, paralisou, estava dentro de mim, e eu só tenho um órgão só, e sou positivo desde 2011. Estou passando uma batalha, uma luta muito grande, quase que eu morri esse ano. Gente, também vamos batalhar pela a nossa cura também, entendeu? Porque muitas pessoas estão aparecendo com HIV. Quem conheceu o Betinho sabe que algumas coisas caracterizavam bastante. Além de ser uma pessoa culta, uma pessoa com uma visão assim bastante aberta para o mundo, era uma pessoa extremamente simples, sem arrogância, uma simplicidade extrema. Eu estou me lembrando até quando o Cláudio Mesquita faleceu,
ele foi no enterro do Cláudio. Na hora que ele chegou no cemitério de Botafogo, estava cheio aquelas gente, as pessoas, todo mundo parava, se foram abrindo, parecia que era um santo passando no meio, ele ia cumprimentando as pessoas, todo mundo abrindo, as pessoas paravam de chorar, até ele chegar na capela, que era a última capela. Foi assim, um espetáculo assim, que era digno de ser filmado. E a tranquilidade dele, sempre, e o bom humor, bastante. E em 1991, quando foi criada a Comissão Estadual de AIDS na Secretaria de Saúde, que era, acho que talvez um dos primeiros espaços desse articulado de sociedade civil e governo, o Betinho estava presente, eu estava lá, o Betinho estava presente também, a mãe do Cazuza também presente. E aí uma hora ele levantou, tinha tido uma reunião nesse mesmo auditório com médicos, tinha várias doenças, aí ele levantou sem falar nada, foi lá, pegou o piloto e falou assim, já tive. Aí no final, na última doença, ele deu uma gargalhada assim, gente, não inventaram nenhuma doença nova, eu já tive todas elas. Então uma pessoa com todas essas complicações, numa época que você ainda não tinha medicação, que você ainda não tinha um programa de AIDS formalizado, já estava em processo de criação, mas ainda não estava, e a pessoa tinha esse bom humor. No próprio documentário, ele fala da vida dele, dizendo que ele não era para estar vivo, nem ele nem os irmãos tiveram tuberculose na infância, passaram por uma série de circunstâncias por conta de todas as doenças que tinham, e apesar disso tudo, dá um salto de qualidade. Eu acho que isso serve um pouco de modelo para a gente, que nós temos muitos inimigos fora das nossas trincheiras, e às vezes a gente fica entre nós mesmos, movimento social organizado, tentando cercar, fazendo determinados cercadinhos, e na realidade, em vez de a gente se unir, como ele fez, e articular com todo mundo para fazer a ideia dos laços, vários laços, para segurar um pouco. E aí eu estava separando, só deixei uma frase que é dele, se não perdi, que diz que miséria é imoral, pobreza é imoral. Talvez seja o maior crime moral que uma sociedade possa cometer. E a gente fechar os olhos para isso e dizer, isso não é problema nosso. Então hoje a gente vive à mercê de uma visão do lucro. Então um ministro da saúde que defende na realidade o plano de saúde popular, defende os planos de saúde, que vai detonando tudo, e a gente vai fechando os olhos, mas pelo menos vai ter isso, eu posso pagar, e vai deixa esse pessoal que não pode, o problema deles. E na realidade, todos nós vamos perdendo com isso, a qualidade, se o estado que eu vivo, se a comunidade que eu vivo está bem, eu com certeza tenho muito maior possibilidade de estar bem também. O Betinho, ele teve outras frentes também. O Betinho, em 1991, junto com uma articulação da IBASE, FASE, ZER e DAG, criou o Se Essa Rua Fosse Minha, uma instituição da qual eu faço parte da diretoria hoje, sou presidente da instituição. Eu era do conselho a partir da morte dele, passei a assinar os papéis e segurar os pepinos, mas e dos vários outros espaços que ele abria e deixava lá depois, agora 6 anos a gente vai para o outro lado. Eu acho que isso é fantástico, você ter, não vou lutar apenas por aquilo que me atinge diretamente, acho que tudo me atinge diretamente. Entre outras coisas, o trabalho do senhor fala que a resposta à epidemia hoje, ela tem se dado somente pelo âmbito das respostas biomédicas e que tem faltado respostas sociais e respostas políticas. Segundo algumas das minhas observações, eu vejo que os meios de comunicação, de uma forma geral, eles têm implantado à população a ideia de que a responsabilidade do controle da epidemia deve se dar pelas pessoas que já vivem com HIV. O próprio Ministério da Saúde, esse ano, lançou uma campanha para o pessoal da militância, criticou bastante porque ela trazia uma narrativa da não infecção das pessoas vivendo com HIV para a responsabilidade dos corpos que já vivem com HIV. E aí a minha pergunta é, o que o senhor pensa sobre isso, sobre essa, e aí a gente tem já iniciativas como a PL 198, e aí a minha pergunta para o senhor é, o que o senhor pensa acerca dessa construção, dessa narrativa, que culpabiliza esses corpos e que traz a responsabilidade para eles da não infecção do outro? É super complicado, realmente esse complexo e essa construção e é uma coisa até que ando tentando de pensar melhor. Eu acho que tem tido, de fato eu acho que
há um pano de fundo do neoliberalismo muito forte hoje em dia, em termos da ideia de responsabilidade individual, que tem que ser desconstruído um pouco e tem que pensar como isso cruzou com a longa história do estigma e discriminação que vem desde o começo da epidemia e que a gente nunca conseguiu vencer. É a coisa mais enraizada e mais difícil de combater. Cada vez, eu até achei, erradamente, mas já achei que finalmente, em meados dos anos 90, quando começaram de ter tratamentos eficazes, eu achava que isso ia ajudar muito a diminuir esse estigma, porque pessoas como o Herbert Daniel, outro dos nossos históricos na BIA, tinha analisado como o estigma estava muito ligado a essa ideia da morte, essa ideia do contágio, e que desfazendo isso um pouco com medicamentos mais adequados, talvez a gente ia vencer um pouco o estigma. Mas isso não aconteceu. E muito pelo contrário, parece que o estigma só ficou mais forte ao longo do tempo. Não é? Parcialmente, isso é porque o estigma ligado ao HIV tem essa sinergia com estigma e discriminação, com todas as condições que tem cruzado na epidemia, sexualidade, questões de raça, de exclusão econômica, e essas coisas cruzam e funcionam juntos de uma maneira que piora ainda mais o efeito. A clandestinidade, como um preconceito, ela mata tanto quanto o vírus. E aí, com o avanço na última década de várias respostas biomédicas, ironicamente, parece que isso até instalou mais ainda, ou reforçou mais ainda a vontade de culpabilizar as pessoas. E você tem essa volta da questão da criminalização, você tem a volta de todas essas coisas que deveríamos ter engavetado, enterrado, sabe, décadas atrás e não conseguimos, não é? Então, na minha opinião, na medida que a gente vem reduzindo o enfoque da resposta frente à AIDS, cada vez mais para o biomédico e deixando ao lado essas questões sociais e políticas, de fato que você tem uma intensificação daquele processo estigmatizante que nunca conseguimos enfrentar. Sem mudar a maneira que a gente constrói a resposta, eu não vejo que nós vamos ter a possibilidade de avançar. Eu acho que uma das razões que um pouco é importante olhar essa primeira mobilização que tinha frente à epidemia, essa coisa do ativismo inicial, que é tão vinculado com a imagem de pessoas como Betinho, Herbert Daniel, Paulo Bonfim, São Paulo, enfim, né, os ativistas históricos, vamos dizer, é porque eles conseguiram avançar na medida que eles desmascararam as dimensões sociais e políticas e vendo que era ali que tinha que montar a nossa resposta, eu acho que foi muito útil. Mas com a neoliberalização que acontece nos últimos tempos, você tem uma tentativa de mudar essas questões fora do palco para ser coisas que não são enfrentadas, que você pode cortar os programas para enfrentar essas questões mais estruturais, e você só investe nas coisas biomédicas que não por acaso vão enriquecer a indústria farmacêutica, vai, sabe, concentrar os recursos no sistema capitalista que acaba fazendo tudo para se beneficiar e para não enfrentar essas outras
questões. Então eu acho que a gente tem que um pouco redobrar a nossa crítica dessa questão e voltar a levantar essas questões e recusar a maneira que estão sendo colocados nos bastidores ou fora do que é o central no enfrentamento da epidemia. Betinho toma nas mãos o HIV/AIDS porque ele era hemofílico e foi contaminado por transmissão sanguínea, certo? Como um conjunto vasto de pessoas do país, né? Os irmãos dele, outras pessoas. Foi o primeiro momento, né, da crise da AIDS, teve essa coisa da transfusão de sangue. O sangue era vendido, né? Não tinha controle do Estado, não tinha controle estatal. A primeira grande política pública brasileira de HIV/AIDS não foi a política de resposta ao HIV/AIDS, pensando do ponto de vista do Estado, foi a política de controle do sangue, né? E você podia imaginar, nos tempos de hoje, eu estou aqui fazendo uma fantasia, um pesadelo, né? Sonhando um pesadelo perverso, nos tempos de hoje, dadas essas condições de que é cada um por si, e cada um é responsável pelo seu pedaço, o que poderia acontecer é que os hemofílicos, as pessoas que tinham sido contaminadas, ou que fossem contaminadas por sangue, iam cuidar do seu pedaço, né? E as pessoas que estavam sendo contaminadas, infectadas por via sexual, os gays, as prostitutas, iam ficar cuidando do seu pedaço, né? Com todo o estigma que aquilo implicava, e você criaria uma divisão clássica que coitadinhas das pessoas, né? Que foram contaminadas por transmissão de sangue, porque finalmente são vítimas de um sistema perverso, elas não fizeram nada demais, só foram tomar uma transfusão. Já os outros, né, são responsáveis, né, porque tem sexo do mesmo sexo, porque tem sexo promíscuo. Eu acho que o ponto do gato do Betinho, que tem a ver com a questão tanto da solidariedade quanto da dimensão política, é botar todo mundo na mesma mesa e dizer: nós estamos juntos nessa tarefa. Hoje o problema com a epidemia de AIDS não é perguntar como é que se morre de AIDS. Nós temos que perguntar, a humanidade inteira, como é que nós vivemos com AIDS. E vocês imaginam o que era, porque tem gente aqui muito novo, não, o que era o estigma da homossexualidade, né, em 1980. Não, era, enfim, não, metade das pessoas estavam dentro do armário, não é isso? Ou mais da metade. Tinha um estigma gigantesco. Nisso houve transformações na sociedade que a gente deve apreciar, né? Mas era muito mais difícil. Que o Betinho tivesse sentado logo de cara, né? Carlos Nelson dos Santos, meu amigo querido, Herbert Daniel, quer dizer, isso foi um gesto, entendeu? Uma sinalização para a sociedade que eu acho que a gente tem que recuperar, né? Estamos juntos, independente, não é o meu, não é o teu, não é o nosso interesse, é o bem comum, né? Que importa. E eu acho que uma outra coisa importante é que o Betinho, naquele momento, nós que somos mais velhos sabemos disso, né? As ONGs e os movimentos sociais, saindo da ditadura militar, tinham uma enorme suspeita de relação com o Estado, né? A gente andava de costas para o Estado, a gente tinha medo do Estado, com razão. Não, o Estado era um monstro que tinha matado pessoas, prendido pessoas, exilado pessoas, né? Então, o Betinho foi chave naquele momento para dizer: não há maneira, a gente tem que estabelecer uma relação com o Estado, porque, com base nessa ideia de solidariedade, que o problema é de todos, não é só um ou outro, não tem como responder isso só por conta da sociedade civil. A gente precisa do Estado para essa resposta, né? E isso não era uma coisa fácil naquele momento, entendeu? Tinha gente que acreditava no Betinho, porque ele estava se engajando com o Estado, enfim, eram momentos complexos. Eu acho que esse tema do Estado é outro tema central para esse momento. Assim, pensando o que o Betinho nos diria nesse momento, que o Estado está querendo ser só um esqueleto, né, da polícia, né, e da gestão econômica. E o resto entregue, né, a não sei quem. Né? O que o Betinho diria para nós nesse momento? O que fazer com esse Estado que quer saber, não está nem aí, não se interessa como é que você reconstrói uma pauta nesse sentido.
É uma situação extremamente dramática quando, por exemplo, a pessoa, além de ter uma doença, que é uma doença gravíssima, que pode colocar em risco a vida dessa pessoa, essa pessoa tem que mentir ou disfarçar para seus parentes, para sua mãe, para o seu pai, para o seu melhor amigo. Tem um movimento aí uma trajetória nesses 20 anos que eu acho que a gente tem que debater, que é que, especialmente do ponto de vista do movimento LGBT, mas não exclusivamente, houve um deslocamento, né, ao longo desses anos que fez com que criou obstáculos para a superação do estigma, né? E no momento em que tanto o movimento LGBT quanto o movimento de prostitutas também, ao seu modo, com razão, não é sem razão, num certo momento disseram: nós não queremos ser apenas identificados como os corpos doentes da AIDS, queremos ser identificados como sujeitos políticos, do ponto de vista dos nossos direitos, o que é um deslocamento positivo, isso não é para ser criticado, mas isso terminou por levar, a meu ver, inadvertidamente, a uma certa recusa do debate sobre o estigma do HIV, contribuindo para essa situação que a gente tem hoje da responsabilidade individual. E eu acho que, de novo, né, a falta de uma visão interseccional, né, para manter, são estigmatizadas tanto as pessoas que têm uma orientação sexual e identidade de gênero diversa da dominante, quanto as pessoas que têm HIV. Criou-se uma cisão aí, uma separação e uma fratura, que eu acho que aí, isso é, eu estou falando porque eu acho que é da responsabilidade da gente, né? Não tem a ver com o Estado, não tem a ver com os políticos, tem a ver com como a gente se posiciona em relação a isso. Ela colocou muito bem, e uma pergunta que eu quero lhe fazer, que eu acho que isso é muito importante. Nós estamos vivendo agora períodos de penúria, não só no Brasil como na Europa. A extrema-direita voltou com a corda toda perante a falta de crença da população de modo geral. O capitalismo, falando historicamente, politicamente, se perdeu com as suas convicções, né? A gente se prostituiu, entre aspas, e a gente se enganou, deu um tiro no próprio pé, achando que a gente ia conseguir alguma coisa com esse tipo de desenvolvimento ou de democracia que o mundo tentou desenvolver com seus mãos. Enfim, a gente sabe, a gente fazendo esse estudo, a gente descobriu uma corrente de historiadores, justamente eu estou nessa pesquisa, que a ditadura militar, ela tinha como ideia fascista realmente diminuir a quantidade das minorias nos anos 70 e 80, que tinha sua liberdade sexual e sua liberdade de expressão, que era a principal fonte de arma contra esse fascismo, essa extrema-direita que tanto se provocou, tantas mortes ou tantos ferimentos familiares que aqui se contam. A minha opinião, e eu queria saber com o senhor o seguinte: nós voltamos a ter de novo, por causa dessa ideia da descrença, ou conseguiu-se, depois dos anos 80, tomar um fortalecimento dessa linha de corrente extrema-direita, tanto como foi na Europa, agora na América do Sul. Nós estamos começando a descobrir que a gente pode estar perdendo de novo espaço para uma ditadura militar, seja ela como for. A gente sabe que a ditadura ela pode estar se transformando para se adaptar aos meios atuais. Qual é a sua opinião hoje, daqui a 5 anos, para o nosso serviço público de saúde? Sabendo que, se hoje nós já estamos tendo um descaso com as minorias, seja elas mulheres, homens, homossexuais, enfim, todos que se colocam contra a sociedade, qual é a sua opinião sobre o serviço público no Brasil daqui a 5 anos? Tudo que a gente acreditava, que reconhecer problemas, mas a gente acreditava que tinha a possibilidade de ir melhorando, não é? E SUS a gente sempre sabia que SUS era uma brilhante ideia que tinha que ser construída e que era muito longe sabe, mas que tinha a possibilidade de avançar e ir construindo. E pela primeira vez, desde a ditadura, eu acho que nós estamos perdendo essa crença na possibilidade de avançar nesse projeto de construir um sistema decente no serviço público que pode, de fato, algum dia alcançar o sonho que a gente tinha para isso, não é? A gente sabia durante muito tempo que era muito longe disso, mas a gente tinha a esperança na possibilidade de ir construindo.
eu acho que é isso que está sendo, de certa forma, perdido e exatamente a sua colocação, o que você acha que vai ter, da maneira que as coisas estão indo, a gente tem que pensar que vai ser destruído. O pouco que a gente conquistou vai ser destruído. E é muito difícil. É por isso que temos que reagir de alguma forma muito mais profunda, porque a gente está perdendo até a esperança que ao longo dos últimos 30 anos foi um pouco que nos motivava de poder continuar, não é? Pelo menos é isso que eu sinto. Eu não sei o que as outras pessoas, mas é isso que eu sinto. Algumas semanas atrás, tanto o Veriano quanto eu tive a oportunidade de participar numa reunião de ANAIDS, que o Veri vem trabalhando muito ao longo desse ano como um representante da BIA na ANAIDS, e fiz uma fala lá que é a primeira vez, no caso de AIDS, em todo esse tempo que eu trabalho, nos 30 e poucos anos que eu trabalho com a epidemia, é quase desde o começo, eu comecei em 82, eu estou realmente com dúvidas sobre a nossa capacidade de sustentar a resposta frente à AIDS no Brasil e no mundo, não sou aqui, sabe? Então, isso é a primeira vez, literalmente, que eu tenho essa dúvida. Eu sempre achava que tinha muita coisa a fazer, que tinha muito chão para caminhar, mas que a gente tinha essa possibilidade. Hoje em dia eu não sei se a gente vai conseguir sustentar o que foi conseguido até agora. Então a situação é grave, não há nenhuma dúvida, que é gravíssimo. Mas a gente tem que encarar isso politicamente e os desafios políticos, porque de outro modo estamos realmente perdidos, eu acho, pelo menos. Eu me pergunto onde é que está o espírito dessas pessoas hoje, onde você não vê mais, apesar de termos termos conquistado com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, um capítulo específico de saúde, artigo 196 e seguintes. Temos falado, essa Constituição ela é totalmente focada a um direito coletivo, a um direito democrático. Essas pessoas, Betinho, Herbert e Daniel, eles pensavam em solidariedade. Solidariedade é espírito de cidadania. Como bem colocado pelo Veriano, eu tenho que me colocar no lugar do outro para que a gente possa junto estar se mobilizando para que algo aconteça. Essa onda hoje ela não está existindo, porque até o próprio governo entra numa de capacitar até os novos jovens, porque são os mais... a epidemia está apresentando um foco em jovens, então vamos capacitar os jovens como se o movimento social já não fizesse isso há anos. Então você vê primeiro curso, segundo curso de capacitação e voltam de lá, vamos fazer alguma coisa? Quando volta para a base não faz nada. Vira ING, indivíduos não governamentais. Ou vamos para o celular, todo mundo dá consulta pelo celular, ou põe post. Onde é que a gente vai chegar? Se eu não tiver gente com indignação e que queira transformar essa sociedade de verdade, desculpe, mas não vai ser por intermédio dessas vias que a gente está usando atualmente. Algo que Betinho fez na prática dessa solidariedade, para além da problemática do Brasil, que foi a preocupação de Betinho também, por exemplo, com as pessoas que vinham com HIV/AIDS em Cuba. E ele marcou a história em que sentido as pessoas seropositivas em Cuba eram internadas em um sanatório. E Betinho escreveu, sendo muito amigo da Revolução Cubana, se colocando em contra de aquilo que ele considerava como uma questão estigmatizante, discriminatória, trancar, fechar as pessoas em um sanatório. E com certeza esse ato individual, mas solidário, porque a prática da solidariedade
e do plano individual coletivo, ele conseguiu, de alguma forma, e a meu modo de ver, mudanças. Talvez não as mudanças que ele queria que fossem, mas com certeza aquele lugar, aquele espaço que era administrado por militares, passou a ser um espaço então administrado por o Ministério da Saúde Pública. E foi o primeiro grande passo na mudança à distância, para além da fronteira brasileira, de pessoas que talvez nem se sabiam que estavam infectadas com o HIV. Eu acho que isso, para mim, que eu não sabia até chegar aqui no Brasil, foi fundamental. São coisas que uno pega, guarda e com ela é como a faísca que constantemente te vai mobilizando, independentemente de lo que acontece, independentemente do momento que estamos vivendo. Você lembra daquilo e fala, eu vou fazer, de algum jeito eu vou fazer, para que as coisas mudem. Porque eu concordo, Richard, com o que você está falando. Cada vez, quando uno olha o que acontece, como brigamos, como estamos cada vez mais divergentes, uno fica com vontade de largar todo e falar, para merda. Mas não podemos. Realmente não se pode. Eu acho que é um momento em que realmente não é o espírito. Eu não sei se é o espírito, a memória, o legado, o que for. É o momento que mais nós temos que pegar a essas ideias e cada um, a partir de seu lugar, como dizemos, a partir de seu estilo, incorporá-la e lutar por o que precisamos. Porque realmente o que estamos é deixando e perdendo todo o conquistado. E aqui estamos grande parte das pessoas que brigaram por essa conquista. E tem já geração que precisa também brigar por novas conquistas e manter o que se conquistou. E Betinho nos demonstrou isso. É uma coisa para além do espaço, da soropositividade, do país, é a América Latina, é o mundo, enfim, tudo isso. Para mim é fundamental que isso se conheça, porque talvez muitas pessoas não sabem disso. Betinho teve assim, a coragem de se sentar e escrever uma carta contundente para Fidel Castro, falando, em poucas palavras, você está errado. E ele amava Cuba, ele amava a Revolução. Então, isso para pensar. Amamos, e o que amamos não é criticável, precisamos criticar e ao mesmo tempo construir. Por um lado, de reconhecer que você tem que usar o Estado, tem que fazer o Estado funcionar. Mas pelo outro lado também não pode cair na coisa que o Veriano está falando mais cedo, dos interesses, e ver o Estado só como uma coisa que vai servir os seus interesses. A capacidade que o Betinho tinha de ficar indignado. Eu acho que um dos livros, das crônicas, dos escritos do Betinho, Escritos Indignados, eu achei aquele título tão fantástico, porque era uma qualidade, ele tinha uma capacidade de usar a indignação de uma maneira muito poderosa. Uma das minhas memórias mais vivas, alguns de vocês também estavam presentes certamente no primeiro encontro de pessoas vivendo com AIDS. Qual foi o ano? Foi 90 ou 91? 91. Foi 91, foi no Cremerge aqui, e tinha uma mesa que eu estava coordenando a mesa, e o Betinho estava na mesa, e tinha reunido todas as instâncias do poder público da AIDS. Tinha
o Álvaro Matida, que era o diretor do programa estadual do Rio, tinha Eduardo Cortes, que era o diretor do programa nacional de AIDS na época, tinha o cara, que o nome eu estou esquecendo, da OPES, do programa regional, e tinha o Michael Merson, que era o diretor do programa global da AIDS da OMS, e tinha Betinho, e eu coordenando. E todas essas instâncias do poder público, do Estado responsável na época para a AIDS, eu nunca vi todas essas instâncias, foi a única vez que eu vi eles tudo sentados junto na mesa. E cada um deles fez a sua fala, né? Eduardo Cortes fez a fala mais horrorosa, que até foi nítida, porque ele falou durante não sei quantos minutos, parou de falar, ninguém naquele auditório todo, ninguém aplaudiu. Foi um silêncio que condenava de uma maneira absolutamente incrível. E o Betinho escutou cada uma dessas pessoas falar, e ele foi o último de falar na mesa, e ele fez uma das falas mais brilhantes que eu lembro dele fazendo em toda a vida, e ele fez muitas falas brilhantes, então dizer que foi um dos melhores realmente era uma coisa. Ele escutou esses papagaios falando e ficou completamente indignado. Foi a época que a gente tinha as campanhas mais horrorosas que o Brasil conseguiu produzir em toda a sua história sobre a AIDS. A AIDS vai te pegar, sabe, coisas estigmatizantes, horrorosas, sendo promovidos pelo Estado. E o Betinho fez um discurso onde ele simplesmente botou tudo isso para baixo, sabe? E com a sua declaração de solidariedade, de princípios éticos e da defesa da cidadania e dessas coisas todas que a gente associa com ele. Aí eu acho que é isso que eu estava pensando um pouco quando a Sônia falou, a gente tem que trabalhar com o Estado, mas também a gente tem que ter a coragem de denunciar o que está errado, o que está inaceitável, o que, sabe... Temos que, de alguma forma, reconstruir essa capacidade, porque me parece que a gente anda muito quietinho com as coisas horrorosas que estão acontecendo, sabe? E não é só que o Betinho tinha essa incrível capacidade de, ao mesmo tempo, se engajar e demandar e dizer isso, responsabilidade de fazer a crítica, mas ele tinha isso que o Juan está falando. Ele tinha uma capacidade incrível de criticar os pares. Isso. Tá certo? Ele criticou a esquerda continuamente. Eu só vou lembrar de 2 episódios que para mim são exemplares, porque parecem com esse de Cuba. Em algum momento dos anos 80, o general Stroessner, ditador do Paraguai, estava no Brasil e teve uma discussão sobre o exílio do Stroessner no Brasil. E a esquerda brasileira do seu tempo fez um escândalo, não queremos um ditador aqui, manda para casa, não sei o que, manda para prisão. O Betinho escreveu um artigo exemplar no Jornal do Brasil, dizendo: o direito ao asilo é um direito inalienável. Qualquer pessoa que foi exilada sabe o que significa o direito ao asilo. E eu sou a favor de que o general Stroessner tenha o direito de se exilar no Brasil. Isso era uma nada. Entendeu? Inacreditável. E a outra é que ele comprou uma briga com o CEP, com o Sindicato de Professores do Estado do Rio de Janeiro, criticando uma greve, dizendo greve por greve na educação é inaceitável. A educação das crianças e a manutenção da escola pública aberta é mais importante do que o interesse salarial dos professores. Isso tem que ser negociado de outra maneira. Vocês não podem fechar as escolas por causa do interesse salarial. Então, ele tinha essa capacidade incrível de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele era solidário com o CEP, ao mesmo tempo ele era solidário com os grupos antiditatoriais no Paraguai. Essa capacidade de estar entre, né? Que, a meu ver, não é o único fator, mas eu mesmo acho que é a incapacidade da sociedade brasileira, de maneira muito extensa, de ter feito isso ao longo dos últimos 15 anos, que nos colocou nesse lugar onde nós estamos. É lamentável, mas foi isso que aconteceu. Né? Essa capacidade de criticar o amigo, né?
sem romper, sem cortar laços, né? Dizer, eu discordo disso que você está fazendo. Então, eu acho que esse é um elemento muito importante dessa trajetória para a gente pensar agora. Ele fala que a indignação é um sintoma de vida. E acho que tem muito a ver com o que a Sônia falou agora, né? Normalmente se indigna e dá um sentido político para a indignação quem se atém a princípios. Então isso que ele fazia tinha muito a ver com princípios. Não importa se você está defendendo um princípio para um general ou se você está criticando o Fidel Castro, você está defendendo um princípio. Independente para quem você está se direcionando, que te orienta é o princípio. E quando você tem princípios muito firmes dentro de você, a indignação é uma reação natural quando esses princípios são atacados. Então acho que essa é uma grande lição que eu tiro, assim, não convivi com o Betinho, li muita coisa dele, né, e estar aqui na Bia é sempre um aprendizado sobre o Betinho também. Mas o que eu queria colocar é o seguinte, eu infelizmente não vivi tempos não neoliberais, né? Eu nasci no neoliberalismo, é a única realidade que eu conheço. E a impressão que eu tenho, né, do período anterior é que, além dessa questão de ter um pensamento estratégico de tentar eliminar qualquer tipo de fronteira entre os movimentos, tentar unificar todo mundo, tinha também um foco no alvo, né? Assim, por exemplo, mudar a política de sangue no Brasil, né? Vamos lutar essa luta até a gente ganhar. Yes. Botar o direito à saúde na Constituição, vamos lutar até ganhar, né? E qual é a próxima luta? Ética na política, então vamos lutar até ganhar. E eu não sei se talvez isso seja uma característica também do neoliberalismo, a gente tem focos de incêndio em toda parte, então naturalmente a gente se dispersa, a gente está em todo lugar. Então eu também eu não queria também compactuar com o sentimento de desânimo da gente falar, olha, lá atrás se conquistou muito mais coisa, agora a gente está apático. Eu acho que não, né? A gente está também, a gente poderia estar realmente vivendo num mundo muito pior se não fosse o trabalho que todo mundo que está aqui faz, né? Cada um no seu espaço, na sua luta, mas eu acho que a gente vive um contexto que realmente dispersa as energias, a gente tem problemas em toda parte, coisas a serem enfrentadas em toda parte, e eu acho que a diferença do que a gente vive hoje é justamente como você falou, apesar da gente ter por muito tempo ficado apagando incêndio, a gente também aos poucos conseguiu dar um passo ou outro na direção de um ideal, de um SUS ou de direitos humanos, e agora a gente está vendo que a estratégia que a gente tinha de dialogar com o Estado, a gente está dialogando com o Estado e não está nem aí para nada, nem para ser legítimo, nem para, enfim, ter algum tipo de ficção de que se importa com a democracia, nada disso é mais, né, uma verdade. Então, como é que a gente se mexe, né, se a gente não tem mais um sentido de diálogo com o Estado? E também como é que a gente escolhe uma prioridade para todo mundo? Se a gente vai conseguir se unir, todo mundo, a gente vai enfrentar o quê? A falta de recurso, enfim, a crise institucional, o fato da Constituição tá na lata do lixo, então fica até um pouco assim, tem tanto problema, quando você olha para os movimentos de saúde, tudo parece tão importante que a gente também fica com dificuldade de recriar essa unidade também de alvo, né? Onde é que a gente foca a energia se a gente conseguir construir essa unidade novamente? Na AIDS também, especialmente, né? Na AIDS hoje, o que é assim, a violência estrutural que a gente quer enfrentar, o que é assim, o ponto-chave que, se a gente realmente conseguir uma unidade, é onde vale a gente investir. O que o senhor pensa da juventude e da mobilização, ou mesmo não mobilização, que está ocorrendo ou deixando de ocorrer a partir da juventude? Eu tenho algumas experiências, né, assim, de coisas que estão ocorrendo, que eu acho que seja legal compartilhar. O senhor esteve em São Paulo recentemente, não teve? E aí eu tenho alguns amigos de São Paulo que são jovens, negros, pessoas vivendo com HIV e que têm tido iniciativas, né, de trazer discussões e atividades e construções, na verdade, a partir de uma saúde pensada de forma mais holística e fazendo um recorte de raça. Entre as iniciativas que eles têm se proposto a fazer, eles estão inclusive produzindo, acho que, um documentário sobre mulheres negras que vivem com HIV e a questão da transmissão vertical. E aí a minha pergunta o que o senhor pensa da juventude, dessa juventude, que é uma juventude como eu, que por mais que ouça, né, sobre o que ocorreu outrora, a gente não experimentou aquilo, então a minha perspectiva sempre vai ser uma perspectiva muito distante. O que o senhor pensa dessa juventude e da mobilização dessa juventude?
absolutamente fundamental, mas não tem uma única juventude. Quer dizer, a juventude é tão diversa quanto a sociedade como um todo, não é? Tem a juventude progressista que está se organizando e fazendo coisas maravilhosas, e tem a juventude que está apoiando o Bolsonaro. Então, enfim, não tem uma única coisa. O que tem, com certeza, é o potencial de transformação, que é absolutamente fundamental. O que temos que ver é como é que isso pode ser mobilizado para o bem da maneira mais forte possível, eu acho, e é o potencial mais importante que tem dentro da sociedade. Na verdade, nós temos idosos jovens e jovens idosos. Então, quando a gente começa a fazer muitas dessas separações, na realidade, a gente só favorece a quem está lá do outro lado, que é o nosso objetivo de estar enfrentando, de estar combatendo. Na verdade, todos já foram jovens, todos começaram em algum momento. Eu me lembro que a primeira vez eu fazia faculdade, fazer um trabalho no Grêmio da faculdade, e eu passei na Secretaria de Saúde para pegar uns materiais. Aí dali me falaram que ia ter uma reunião no município. Eu fui no município, conheci um médico e comecei a participar de uma porção de espaços. E estou aqui hoje e faço parte de uma porção, coordenando o Fórum de Tuberculose, estou na Parceria Brasileira contra a Tuberculose, estou no Fórum de Saúde do Sistema Penitenciário representando o Conselho de Psicologia. E uma das coisas que me incomodou muito, e talvez tenha sido, não deveria, é necessário, mas tenha sido a nossa grande pedra no calcanhar, os financiamentos, os apoios direcionados. Há uns anos atrás eu estava num evento na OAB e aí tinha várias lideranças de movimentos X, não vou dizer que movimentos, e eu falei, pô gente, vocês sumiram nas reuniões do Fórum de AIDS, aparece lá, para que a gente vai perder tempo lá se a gente tem acesso direto a quem assina o cheque? Porque as pessoas já tinham um canal que ia lá, aprovava um projeto. Eu participava da CNAIDS, da Comissão Nacional de AIDS no Ministério da Saúde, e tinha várias representações de outros estados, felizmente não era aqui do Rio de Janeiro, que começava a reunião, dava 10 minutos, as pessoas pegavam, levantavam, ia rodar o Ministério atrás de apoio, de financiamento para suas questões pessoais, seus projetos, ia para outros ministérios, e quando a gente procurava, cadê o fulano? Ninguém sabia onde estava. Então a gente acaba, na realidade, para quem tem o poder, compartilhar, botar as pessoas em caixas. Eu agora converso com esse movimento, esse segmento aqui que representa a sociedade civil. Mas eu estou falando com a sociedade. Então, na verdade, a gente tem, por mais que existam diferenças de idade, diferenças sociais, por mais que tenham diferenças, essas diferenças que dá o grande barato na coisa, a gente se aproximar, conversar, discordar, mas estar conectado para fazer essa rede ficar mais forte. Que existe essa tendência de, não, vamos lutar nesse espaço. E a gente vê, teve várias reuniões que a gente faz aqui mesmo hoje, quantas lideranças que estão aí em vários espaços, botam no YouTube tudo, botam no Facebook, você chama, é importante as pessoas estarem ali, o que o pessoal está falando lá, o que a gente, mesmo que eu discorde de tudo, o que eu posso estar ali presente, mas o pessoal some, e quando fala de financiamento todo mundo aparece. Então são questões muito delicadas, eu acho que quando a gente se atentar para isso, começar a ver que o estar junto, por mais difícil que seja o conviver com as ideias diferentes, é mais importante do que ficar distante, eu acho que a gente começa a avançar. E essa história da cura, da expectativa, é lógico que todo mundo quer um remédio que cure. Tuberculose tem cura desde 1952. E até hoje é a doença que mais mata pessoas com AIDS no mundo todo, mas das doenças que mais matam no Brasil hoje em dia é a tuberculose, e tem cura há já quase um século, e a gente, então, não é só o ter a cura, é ter a cura e ter políticas que façam que as pessoas tenham acesso a todos esses benefícios. Os nossos governantes, os nossos representantes, infelizmente, temos que entrar pelos meios políticos para se conseguir alguma coisa. Esses representantes, estas pessoas, no meu ver, no meu pensar, hoje em dia, atualmente, 95% corrompidas, sujas, imundas, não têm cidadania. Como que a gente vai enfrentar isso? Fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Tendo bons exemplos, como nós temos aqui.
Porque a sensação que dá, eu chego a ficar emocionado, mas eu tenho que me segurar, é que nós estamos à deriva. Nós estamos à deriva em todos os segmentos. Não é num segmento só, em todos. No aspecto da saúde, nós já descemos para o fundo do poço. E nós que participamos, comunhamos HIV e todas as outras doenças, estamos à mercê de quem? Eu pergunto para o senhor, professor, como o senhor enxerga isso? Tudo é imediato. Tem uma pesquisa dizendo que a concentração de um jovem numa internet bacana mesmo é no máximo de 3 minutos. Depois ele já está girando e não está aprendendo nada mesmo, está só girando. Como que a gente vai fazer para estabelecer uma solidez de cidadania? Só tem uma coisa que o Milton Gonçalves, que eu tenho assim, uma profunda admiração por ele, ator Milton Gonçalves, uma vez ele falou no programa da Rádio Globo que o câncer do nosso país é uma coisa só: educação. Um país que não tem educação não tem história, histórico, cidadania. É monopolizado. Eu acho que a gente tem dentro dessa nossa cultura, uma questão, talvez uma certa herança, uma influência do evolucionismo clássico, de achar que quando a gente resolve um problema, esse problema está ultrapassado. E não é assim. Resolver um problema não significa que ele seja ultrapassado e que isso pertence ao passado e que algo que pertence ao passado dá lugar a algo que seria melhor do que esse passado coloca. Eu acho que na história, se a gente for ver as coisas, e o que a gente está vivendo demonstra isso, as coisas não funcionam bem assim, né? É um hábito também da esquerda que a gente trabalha com antítese até chegar numa síntese. É uma visão do mundo somente, não é exatamente, não pode virar um dogma. E a gente vê que as coisas não funcionam bem assim. O mundo funciona por ciclos, talvez, onde alguns ciclos são piores, outros são melhores. Eu acho que a arte está, e aí acho que a educação é fundamental, em como é que nós, quando começamos um ciclo, nós fechamos um ciclo na arte, certamente. Estamos num outro, né? Um exemplo disso é que houve um determinado momento de um ciclo onde nos organizar na forma de ONGs era característico daquele ciclo. Hoje em dia as pessoas não se organizam mais por ONGs, eu não sei qual é bem a razão, mas como a gente estava refletindo no EONG, as ONGs que ainda tem ONG, tá? Não estou falando, são as ONGs antigas do período da fase do Betinho. Mais recentemente, a gente não tem fundação de ONGs no molde de uma BIA, de um Pela Vida, de um GIF, de um GAPA. Existem redes, existe uma outra maneira de funcionamento. Então, quer dizer, há um ciclo que talvez, né? Então, mas o que a gente aprende de um ciclo que pode levar para o outro, para que aquele ciclo possa se desenvolver da melhor maneira. Agora, se a gente tem uma ideia de que o ciclo passado ele é ultrapassado e não tem mais o que aprender ali, e isso é o que a cultura nos coloca, a gente perde, né? E eu acho que quando a gente vem a falar do Betinho, é justamente, não é para ter um saudosismo dele, é justamente para entender o que daquele ciclo em que ele viveu, que foi tão importante, com quantas conquistas a gente pode trazer para esse ciclo atual e conseguir transformar alguma coisa, não é? Acho que essa é a ideia. E isso é bem diferente da visão muito evolucionista que a gente acaba tendo, né? Que, então o Betinho é o passado, então assim, eu sou chamado de dinossauro da AIDS, como se fosse uma coisa de um passado, né?
e não algo de um presente. Eu tenho um lugar num presente que é diferente do lugar que eu tinha no outro lugar, sem dúvida que é. Mas isso não significa um não lugar, como uma espécie de coisa evolucionista mais clássica poderia trazer. Então, eu acho que esse é um ponto também para reflexão nesse momento. Mas eu acho que isso é uma coisa que toda a história do enfrentamento da epidemia, me parece que você tem razão, que tem ciclos, mas também tem lições. Isso, e o problema é que as lições estão sendo esquecidas, jogadas fora. Mas isso que eu estou dizendo, como é que nós pegamos essas lições de um momento, de um termo, e transportamos para o outro, inserimos para que nos ajude a enfrentar o desperdício da experiência. Exatamente. E isso também está na educação, porque a educação nem olha. Para a gente que dá aula, uma coisa que me choca às vezes em sala de aula recentemente, é de ver os alunos em 2015 não sabem o que aconteceu em 84, em 88. Quer dizer, como é que é isso, né? Quando tantas lições poderiam estar vindo para agora, né? Uma outra questão que eu acho que o Betinho traz muito séria é essa maneira de lidar com o outro, que eu acho que, voltando ao início da conversa, que a solidariedade fala. Nós vivemos numa cultura onde é muito pobre. A gente precisa refletir de como é que nós nos relacionamos com o outro. Dentro do valor neoliberal, é muito valorizado se relacionar com o outro como competição, não é isso? É competidor, ou se oprime, ou se diferencia, ou se usa, né? Se consome, ou se usa, ou se compete, mas eu iria dizer uma outra coisa, se destrói, ou se diferencia do outro somente, pelo ato de diferenciação. E aí entra a questão do interesse, não se relaciona com o outro atrás do bem comum, né? Como brinca também o Frei Beto, ele diz, a gente troca o bem em maiúsculo, comum, pelos bens, né? Que é o interesse individual, o interesse grupal próprio. Então, assim, a gente precisa recuperar, e eu acho que o Betinho o tempo inteiro chamou a atenção para isso. Como é que nós nos relacionamos com o outro? E eu estou dando a maneira que eu acho que essa cultura atualmente nos traz para isso é extremamente pobre. É de consumo, é de competição, é de uso e acabou. Então, e a diferenciação pela diferenciação. Quer dizer, não dá mais, é o que a gente está dizendo, como a Regina Novaes, acho que muito claramente foi uma parceira do Betinho, diz, gente, acabou, a política de identidade deu. Foi ótima, fantástica, é também necessária, mas se ela não está acompanhada de uma política de solidariedade, a gente afunda todo mundo junto. Então é isso que eu acho que de alguma maneira, também no HIV, na AIDS, a gente passa, né? E infelizmente, quando a gente vê as pessoas, a sobrevivência do estigma tão forte, eu acho que é um sintoma dessa perda da falta, da perda de como nos relacionar uns com os outros, né? Que não é culpa, não é para pensar nisso na culpa, é uma questão política, como o Betinho colocava, é uma questão da cultura, que isso sim, se a gente está num ciclo, vem desde aquele ciclo onde ele estava, porque se ele pensou isso lá, e a gente vivencia hoje, é porque isso continua. Então tem que voltar para a pauta, né? Então, tem que estar na nossa gira, tem que estar na nossa conversa. Quando eu cheguei aqui no Rio, eu procurava um colégio para o meu filho, terminar o 2º grau, e caí lá dentro da Fundação do Betinho. Comentando aqui com o meu amigo José, ele acabou de falar que fez todo o ensino médio lá. Então, eu acho bacana a gente trazer isso para aqui, porque continua o trabalho de Betinho. Essa fundação ela fica dentro de uma comunidade e faz um trabalho belíssimo. Ele é um colégio grande, tem uma quadra enorme, tem esportes de lá de finais de semana solidários, tem esses eventos solidários também. Tem a FAETEC também é lá, tem um setor lá dentro do pátio do colégio que é muito grande, que é constituído pela FAETEC. Já fiz curso da FAETEC lá também e acabei estudando fazendo o ensino médio lá também. Muito interessante o colégio maravilhoso, enorme, bem arejado.
uma instalação ótima, os professores ótimos, uma administração excelente. A gente está aqui discutindo o legado, mas na verdade é uma pergunta sobre como vocês percebem que o Betinho é visto lá fora, principalmente para as novas gerações, né? Porque você sente falta quando você vai discutir fora desses meios que atravessa a AIDS ou que você tem essa mobilização em prol da fome e tudo mais, esses meios que o Betinho percorreu, e você vai discutir num campo mais aberto, até mesmo num campo universitário, e você vê que há um total desconhecimento de quem foi essa figura e qual foi a sua importância, né, dentro da história brasileira. Está com vocês levarem para os outros esses legados e essas lições que a gente aprendeu ao longo desse ciclo. Eu acho que é isso que a gente está aqui só tentando reatualizar. Tá bom, pessoal? Super obrigado. E até penso e alimento cuidadosamente a ideia de que posso ser surpreendido por uma boa notícia, a notícia da cura.